Irmãos, se sentirem, se inscreva no canal, deixa teu like, compartilhe o vídeo, faça aqui o seu pedido de oração. Devemos sempre orar um pelos outros e Deus te abençoe. Próxima terça-feira teremos Santo Batismo nesta casa de oração às 14h30. E depois no dia 19, que será um sábado, novamente aqui às 18h30. Teremos reuniões de mocidade e cultos para os jovens. No dia 13 de julho, 14 horas, reunião para a mocidade. No setor centro, nós teremos aqui nesta casa de oração. E teremos depois culto de jovens no dia 12, sábado, no Ipiranga, não, aqui no Brás, e no dia 19 no Ipiranga e Vila Ema. Teremos ensaios regionais no dia 20, às 9 horas e também às 14 horas, vários lugares. Como está um pouco longe, os irmãos vão tendo conhecimento nas suas comuns congregações. E temos a coleta única para atendimento da obra da piedade, viagens, manutenção e construções de casas de oração. Ontem houve o Santo Batismo nesta casa de oração. 69 irmãos, 82 irmãs, total 151 irmãos e irmãs. De janeiro até hoje, somente aqui nesta casa de oração, o Senhor chamou 2.237 irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Aos poucos, estamos voltando ao status que éramos antes da pandemia. Que o Senhor chama um grande número de pessoas para esta bendita graça. Depois houve então uma redução, mas agora se nota que está sendo outra vez retomado o crescimento do chamamento para esta graça. Nós pouco evangelizamos. Os irmãos vejam que quando se fala em busca de dons, que existem em muitos lugares, não é? Que é o nosso dever mesmo buscar, que o Senhor Jesus recomendou. Mas irmãos percebem que o que se busca são geralmente o que é mais aparente, como novas línguas. É difícil ouvir alguém pedir ou buscar a interpretação das línguas, não é? Que é muito interessante para nós falarmos em línguas estranhas, porque a gente se sente edificado, desde que fale. Que não deve existir ensinar a falar línguas, isso não existe entre nós. Mandar falar, também não. É o Espírito Santo que toma e a pessoa manifesta aquilo que está dentro de si. Mas é muito bom quando há interpretação. Porque não havendo interpretação, irmãos, nós só ficamos contentes de sentir o Espírito Santo manifestar em nós, mas não sabemos o que está sendo falado. O apóstolo Paulo foi incisivo e disse que é necessário que haja intérpretes, e não se ouve dizer, não se ouve clamar, que o Senhor nos dê esse dom. E o Senhor dá para quem pede, porque muitos o Senhor deu. E eles em comunhão, quando o Espírito Santo os lhes dá. Eles em comunhão, ouvindo manifestação em línguas de um irmão ou de uma irmã, e o Senhor revela para ele o que está sendo falado. Então é bom buscar esse dom. Mas a evangelização também é dom, irmãos. Jesus disse aos discípulos: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, todas as nações. De modo que nós precisamos pedir sim, e não termos vergonha, timidez de falar do Evangelho.
Antigamente, irmãos, isso há 50, 60 anos atrás, falar da graça de Deus, falar do Evangelho, era um risco de arrumar uma encrenca na rua, entre as pessoas, porque não aceitavam, estavam tão enraigados nas coisas contrárias ao Evangelho de Cristo, que quando falava a pessoa ficava nervosa, brava, brigava mesmo. Hoje não. Hoje os irmãos vejam que se fala do Evangelho muito por aí, mas dizemos aqui o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do Senhor. Evangelho quer dizer boas novas. Pouco se fala, mas isso é um dom que Deus dá. Porque a nossa fala, os nossos assuntos, devem ser voltados sempre àquilo que edifica a nossa alma. E às vezes a gente fica o dia inteiro conversando com uma pessoa estranha e não se fala nada do Senhor. Mas devemos de desenvolver isso em nós, irmãos. Falar das grandezas de Deus, falar da presença, não esconder, ter medo. Tem gente que pergunta, você é crente? A pessoa não responde, fica com vergonha de falar que é crente, ou tem medo de falar e ser combatida. Não há que temer, irmãos. Temos que falar de cabeça erguida, que Jesus Cristo é o Senhor, e que o perdão e a misericórdia que foi clamado nesta manhã está nele, e ele perdoa assim os pecadores arrependidos. E é o nosso dever falar da graça, falar do Evangelho. Então, os irmãos, vejam, pela graça de Deus, nós temos aqui, de janeiro até hoje, só aqui nesta casa de oração, 2.237 almas que alcançaram já a entrada para a salvação. Procuremos cultivar frutos do Espírito, para que haja progresso espiritual, não só nos que nos ouvem, mas em nós mesmos também. E para isso é necessário orar constantemente. Também recomendamos ao povo de Deus a orar sem cessar. Antigamente nós tínhamos muito ensinamento sobre oração, e se dizia assim, não saiam de casa sem antes recomendarem-se a Deus, através da oração. Vai sair para algum lugar? Ajoelhe e ora. Tanto que as irmãs, antigamente, tinham os seus véus sempre próximo. Do jeito de sair, vai sair, pegava o véuzinho, punha na cabeça, ajoelhava, dava graças a Deus pela salvação, por aquele momento, e pedia a misericórdia e a guarda do Senhor que ia sair. E nós devemos de fazer o mesmo. Jesus falou sobre o dever de orar sem cessar e sem desfalecer. Oração é conversa com Deus, irmãos. Quem tem prazer de falar com Ele, você tem o recurso da oração através da comunhão do Espírito Santo. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou Alexandre Barbosa,